seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, né? O primeiro vídeo assim gravado de 2021 e que Deus possa te abençoar, te edificar nessa reflexão de hoje, nesse mais um momento com Deus. Bem, então bora para a reflexão de hoje, né? Eu gostaria de ler alguns textos, eu vou ler alguns textos seguidos um do outro e depois eu vou meio que explicar como vai funcionar a reflexão de hoje. O primeiro texto que eu gostaria que vocês acompanhassem aí, se tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, ou se você quiser apenas ouvir, se encontra em Provérbios, capítulo 16, 18 e 19, versículo 18 e 19. O orgulho leva as pessoas à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. O segundo texto que eu gostaria de ler é Provérbios capítulo 18, versículo 12, que diz assim: A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Mais um texto que eu gostaria de compartilhar dentro de Provérbios também, né? Provérbios, que é um texto assim de sabedoria que muitos usam como conselhos, né? De um sábio Salomão, do sábio Salomão. Provérbios 29, Provérbios capítulo 29, versículo 23, né? O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Agora, vamos ir para o livro de Mateus. Cadê? Mateus, capítulo 23, versículo 12, diz assim: Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. E para finalizar essa leitura assim, né, da Bíblia, de vários textos da Bíblia, eu queria encerrar no texto de Tiago, né? Tiago, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Amém? Pelos textos que a gente acabou de ler, dá para perceber que a reflexão de hoje vai ser sobre o orgulho, né? Pessoas orgulhosas, pessoas humildes, né? Que assim como a gente leu, né? Pessoas orgulhosas acabam num caminho de destruição e as humildes são respeitadas, assim como disse o sábio Salomão. E como a Bíblia fala muitas vezes sobre o orgulho, né? Tipo, se a Bíblia fala uma vez, a gente já sabe que é importante, né? Agora, se a Bíblia fala várias e várias vezes, é porque é muito, mas muito importante que a gente tem que se atentar, né? Por isso que a gente tem que estar sempre orando e vigiando, para que não cair, para que a gente não caia, né, no orgulho, né? A gente pode pegar tantas histórias na Bíblia que acabaram em caminhos de destruição porque as pessoas foram orgulhosas. Até o próprio Satanás, né? Quando antes dele cair, ele caiu por causa do pecado do orgulho. Ele foi orgulhoso, queria ser maior do que Deus. Eva também, quando comeu a fruta, ela comeu porque a serpente disse que ela não iria morrer se comesse aquela fruta, mas que ela teria o conhecimento do bem e do mal e seria como Deus. E a Torre de Babel e tantas outras histórias da Bíblia, né, que as pessoas criaram esse orgulho dentro delas, viraram pessoas orgulhosas e a gente sabe o final de todas elas que acabaram assim, né, quebrando a cara, vamos dizer nesse termo. E até hoje, até nos dias de hoje, muito dos maus que tem aqui nesse mundo é por causa do orgulho. As pessoas querem ser maior do que Deus, querem ser o próprio Deus delas, né? Bem, mas sem delongas, hoje eu vou me focar sobre a história de Saul, que também é um exemplo de pessoa que sofreu com esse mal essa questão de orgulho. E eu vou dar uma resumida para não ficar muito extenso o vídeo, né? Em 1 Samuel, capítulo 8, lá vai contar, né, que o povo de Israel começou a pedir e a clamar por um rei. Começou a pedir para o profeta Samuel, começou a pedir para Deus que Israel tivesse um rei. Todas as nações tinham um rei e Israel, porque tinha que ser a diferentona, né?
E aí o povo começou a pedir um rei. Então, Samuel questionou, Deus disse que aprovava, né, permitia que isso acontecesse. E aí aparece Saul. A primeira vez que Saul vai aparecer vai ser em 1 Samuel, capítulo 9, né? Que aí ele vai estar lá, aí ele vai perder as jumentas do pai dele, e aí ele vai começar a procurar. Nisso ele vai procurar por quem? Por Samuel, porque Samuel, como ele era um profeta, era considerado como um vidente da época, né? Ele poderia descobrir com a ajuda de Deus aonde estava, onde as jumentas tinham se perdido. E eu gostaria de ler para dar um pouco mais de ênfase no que eu estou dizendo. Em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 19 ao 21, que diz assim: Samuel respondeu: Eu sou o vidente, vá diante de mim até o lugar de adoração. Vocês dois vão jantar comigo hoje. Amanhã cedo eu responderei a todas as suas perguntas, então vocês poderão ir embora. E não se preocupem com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois elas já foram encontradas. Afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem você e a família de seu pai. Saul respondeu: Eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel, e a minha família é a menos importante da tribo. Então, por que o Senhor está falando comigo desse jeito? Né? Quem sabe, quem conhece um pouco assim de geografia, sabe que Israel é um país muito pequenininho e quanto menor o lugar mais as notícias se espalham mais rápido, né? E não foi diferente, né? Então todo mundo sabia que estava geral querendo um novo rei, estava geral querendo que Israel tivesse um rei. Então quando Samuel disse essas palavras para Saul, ele já sabia do que se tratava, falava que quem sou eu? Sou o menor, né? Você pode ver que Saul no início da vida dele, né, no início antes de ser rei, ele era uma pessoa humilde. Né? Ele, a vez de ele se engrandecer, nossa, eu vou ser o rei, né? Eu vou ser o cara, nossa, imagina, eu vou ser o rei. Ele não, ele se diminuiu, né? Assim como tantos outros, né? Gideão, tantos outros que a gente conhece, falou, não, eu sou o menor da minha, a minha tribo é a menor, eu sou o menor da minha família. Não faz sentido essa questão, né? E a gente sabe que depois, quando ele, né, no decorrer da história, ele vira o primeiro rei de Israel. E aí temos o primeiro rei de Israel, né? Saul, o primeiro rei de Israel, assume o poder, só que no decorrer do seu reinado, Saul começa a se perder no meio do caminho, né? E começa a escolher sacrificar do que obedecer a Deus. E Deus começa a querer rejeitar ele, aquela história toda que a gente conhece, que depois Deus rejeita Saul, escolhe Davi, unge Davi através de Samuel, e aquela história toda. E aí Saul começa a perseguir Davi e tudo mais. Mas o que eu quero focar nessa mensagem de hoje é que quando Deus rejeitou, né, quando Deus rejeitou Saul, ele ficou irado e disse assim que não podia ter outra pessoa além dele, porque o que criou dentro dele foi o orgulho se formou dentro de Saul, porque ele é o menor, daqui a pouco ele era o maior de Israel, o primeiro rei, né? Israel nunca tinha tido um rei, daqui a pouco ele era o maior de todas as pessoas de lá, né? Ninguém sabia quem ele era, daqui a pouco ele virou o mais conhecido de todos, né? E é uma coisa que eu queria trazer, o foco aqui são as 3 coisas que fazem o homem se perder, né? O ser humano se perder na questão do orgulho. A primeira é a fama. A fama é um dos quesitos que fazem o homem, o ser humano se perder, o poder e as riquezas. Porque tudo isso cria vaidade, cria orgulho dentro da pessoa, né? E a pessoa começa a achar que ela é alguma coisa. Às vezes não precisa ser uma fama, tipo, ser conhecido mundialmente, mas só de você ser, ou seja, você é o gerente de uma empresa e você começa assim, nossa, eu sou o gerente da empresa, o que seria da empresa sem mim? E você começa a crescer aquele orgulho dentro de você. E quando você vê, você não tem mais controle sobre isso. E uma coisa que aconteceu na vida de Saul foi exatamente isso. Ele começou a ficar famoso, ele teve a fama,
teve o poder, porque ele era o rei de Israel, e teve riquezas, porque um rei de Israel não seria um rei pobre, mas um rei de uma vida muito boa, né? E às vezes vai ter esses três pontos na mesma história que vão fazer você cair no orgulho, mas às vezes só um já faz com que a pessoa se perca no meio do caminho e vá para o caminho de destruição, como diz em Provérbios. E a gente tem que atentar muito a isso, porque às vezes a gente acha que o inimigo, que Satanás, né, vai vir nos atacar, tentando nos deprimir, falando você não presta, você não serve para isso, você não pode, você não consegue, você é um lixo e tudo mais. Mas às vezes a arma que ele usa é inversa. Ele começa a falar, não, você é bom mesmo, não, você consegue, não, você é o melhor de todos. E você começa a crescer aquele orgulho dentro de você, e você acaba pecando, indo para um caminho de destruição por causa disso. Entendeu? Então a gente tem que sempre estar orando e vigiando, assim como a Bíblia fala, orar e vigiar, né? E tomar cuidado com isso, né? Porque é uma coisa que tem muito nos nossos dias, mas às vezes a gente não para refletir, não para pensar assim o quão perigoso que é uma pessoa orgulhosa, qual é a destruição que ela está indo, até qual destruição que ela está indo no caminho, né? Tá indo se encontrar com aquela destruição. E para finalizar essa reflexão, eu quero usar o maior exemplo da história aí, Jesus, né? Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, né, por Satanás naquele deserto, ele estava 40 dias sem comer, imagina a fome que ele estava. E aí, o diabo foi tentar Jesus exatamente na questão do orgulho, porque quando o diabo se depara com Jesus no deserto, a primeira coisa que ele fala, ele pega uma pedra e fala assim, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus poderia transformar a pedra em pão, ele era o filho de Deus, ele poderia fazer qualquer coisa, não tinha impossível para ele, não tinha limite para ele. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, fez tantas curas e milagres, né? Ele poderia ter feito. Mas não, ele não caiu na tentação do diabo, né? Até nas outras tentações, nas outras duas que tiveram, ele não caiu, ele usou a Bíblia, ele preferiu se focar naquilo que Deus tinha para ele, no propósito de Deus para ele e não se entregar a coisas simples, pequenas que poderiam fazer ele tropeçar, né? Jesus é o cara, por isso que a gente tem que pegar o exemplo de Jesus como humildade, principalmente, né? Porque Jesus é o Filho de Deus. Ele tinha todos aqueles quesitos que eu falei, fama, porque todo mundo sabia quem era Jesus, né? Falava assim, é verdade que Jesus vai passar por aqui, né? A gente pode ver muitos textos que as pessoas falam, nossa, Jesus vai passar por aqui. Jesus era um cara muito famoso. Ele tinha poder, né? Ele era o filho de Deus, ele tinha um histórico de família, assim, né? Extraordinário, né? Filho de Deus, o cara, o Messias, o top. E ele tinha riqueza, ele tinha muitas riquezas no céu. Imagina de onde ele veio. Ele veio do trono de Deus, desceu aqui na terra. E ele poderia ter vindo com esse glamour todo aqui pra terra, ter descido do céu, assim, de forma extraordinária, ter andado só em cavalo chique, né? Aqueles cavalos bem tratados, branco, cheio de ouro, ter sido tratado como um rei aqui na terra, mas não. Ao contrário disso, ele preferiu nascer assim como nós, numa barriga de uma mulher. Ele preferiu nascer numa manjedoura simples em Belém. Ele preferiu andar de jumentinho e preferiu ser crucificado, tudo por causa de nós. Mas ele desceu exatamente para nos salvar, né? Para tirar o pecado do mundo, para ser o segundo Adão que vem para tirar a maldição que tinha sido trazida pelo primeiro. Mas uma coisa que ele também veio fazer é nos ensinar a ser humilde. Porque com tudo que ele era, com tudo que ele poderia fazer, ele poderia ter sido uma pessoa orgulhosa, mas ele veio para nos mostrar que a gente pode ter tudo isso e vencer. Pode ter tudo isso, mas se focar no que é eterno e não no que não é passageiro. E a gente tem que ser como Jesus, humilde. Se Jesus, que era o cara, o top, tinha, né? Tinha tudo, podia fazer todas as coisas. Era humilde, por que você está tentando ser orgulhoso? Por que você está orgulhoso das coisas que você faz? Se até o ar que a gente respira é por causa de Deus. Bem, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje, desse mais um momento com Deus aí, o primeiro do ano. E é isso aí, bora pra música, bora pro louvor, vamos adorar a Deus.
falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Declare.